Bom, sejam bem-vindos à nossa live Vivendo com Propósito e sendo paga por isso. Eu coloquei o sarrafo de todo mundo lá no alto, né? Porque eu disse que essa é uma das lives mais importantes que eu já preparei. Não sei se vai ser uma das mais bem feitas, mas uma das mais importantes em termos de conteúdo, eu tenho certeza que é. Sejam bem-vindos. Quem tá assistindo gravada, essa live é uma live onde eu vou trazer conteúdos práticos para vocês e eu vou trazer um conceito que ele é indispensável para todo mundo que deseja encontrar contentamento e não sentir mais aquele vazio, aquela sensação de falta na vida. Óbvio que no final terá uma prática, análise ao vivo, direção para vocês, mas o principal ponto dessa live é te trazer uma coisa que, sem esse tipo de conhecimento, não tem como você viver uma vida em paz. Você sempre vai estar com aquela sensação de que, eu tenho tudo e ainda falta algo. Então, quando eu arrumar um namorado, eu vou me sentir satisfeita. E aí você arruma e depois vem a sensação de vazio. Quando eu for promovida, eu vou me sentir satisfeita. E aí você é promovido e vem a sensação de vazio. Isso tudo é um sintoma do que a gente vai trabalhar hoje aqui, tá? Então, essa sensação de vazio e preenchimento é só um sintoma. E vocês até podem pensar, bem-vinda Gabi, bem-vinda Lalênia. Vocês até podem pensar o seguinte, Bela, mas se eu tiver tudo, uma hora eu não vou ficar satisfeita? Por que vocês acham que tem pessoas que, teoricamente, conquistaram tudo na vida? Então, a pessoa sonhava em casar, ela casou. A pessoa sonhava em ter muito dinheiro, ela teve. Ela sonhava com reconhecimento X e alcançou. E quando você olha para a pessoa, ainda assim, ela não é feliz e não demonstra contentamento. Esse é apenas um sintoma da falta de propósito, tá? E antes da gente começar falando sobre o que é propósito e como você encontrar o seu e ser paga por isso, eu preciso te falar sobre o que não é propósito. Porque você confunde, tá? Então, quem estiver aqui presente, coloca pra mim o que vocês acham que é a definição de propósito. Na sua cabeça, o que é propósito? Pode ser qualquer coisa, você não precisa estar certo, mas eu quero que você escreva pra mim, tá? E tenha certeza que hoje você vai sair daqui sabendo qual é a definição de propósito, onde ele se encontra na sua vida e como você vai capturar ele para você, para que essa sensação de falta e de vazio não esteja presente. Então entenda, quando a pessoa fala assim, propósito, geralmente ela diz o quê? Eu tenho o propósito de trocar de carro esse ano. Eu tenho o propósito de passar na faculdade. Dai, boa noite, seja bem-vinda. Eu tenho o propósito de ser mãe. Geralmente as pessoas associam propósito a algumas coisas que não são propósito, por mais que possam ser feitas com propósito. E esse ponto é um dos mais importantes desse conteúdo, porque se você não percebe que você está fazendo isso errado, você sempre vai se deparar com a falta de propósito, porque você está associando o propósito a uma coisa que não é o propósito. Você consegue entender? Então vamos para a parte prática dessa live, porque por mais que essa live vá ser um pouco filosófica, uma coisa que eu amo, é importante vocês aplicarem esse conteúdo. Então, o que não é propósito? Seus objetivos não são propósito. Então, se você tem o objetivo de trocar de carro, não é propósito. Se você tem o objetivo de bater uma meta de faturamento, não é propósito. Se você tem a meta de realizar alguma coisa, por exemplo, eu tenho a meta de trocar o carro esse ano, isso não é propósito. Os seus sonhos não são propósito. Tem muita gente que associa o propósito ao sonho, tá? E eu já fui essa pessoa. Eu já achei que meu propósito era trabalhar com autoconhecimento e ser astróloga. Mas e se me tiram isso? E se por um dia eu não conseguir mais ser astróloga? Eu vou estar vazia de propósito? Então, a primeira coisa aqui é você entender o seguinte. Você pode fazer tudo isso aqui com propósito, tá? Então, você pode estabelecer metas que estão alinhadas com o seu propósito.
Você pode ter uma carreira que está alinhada com o seu propósito. Você pode ter sonhos que estão alinhados com o seu propósito. Vamos supor que eu queira abrir algo filantrópico e ajudar as pessoas. E eu olhe para isso e entenda que é um propósito. A ação em si não é um propósito, mas ela pode estar alinhada com o meu propósito, tá? Mas o propósito, ele nunca é algo que quando acaba, te deixa vazio. O propósito nunca vai te deixar vazio ao final. Então, por isso que eu falei, e se me tiram a minha profissão? Se por um dia, um momento, uma fase da minha vida, eu não consiga mais executar a minha carreira, que é uma carreira alinhada com o meu propósito. Se me tirarem isso e eu ficar vazia, não é propósito. Vocês entendem que o propósito ele nunca vai deixar uma lacuna? E vocês vão entender agora o porquê. Isso acontece pelo simples fato de que propósito não se atinge, se vive, tá? Então, não tem como você atingir um propósito. Não é uma meta, não é algo que você olha, um dia eu vou chegar lá. Não é. O propósito se vive dia a dia, e mesmo que te tirem tudo, os seus planos, os seus sonhos, se você tem o seu propósito alinhado, você ainda é. Ele tá ali. Tá? E é claro, entendam que você vai sofrer se por um motivo você parar de executar a carreira dos seus sonhos. Você vai sofrer se você não atingir a meta financeira que você se colocou. Você vai sofrer se você não conseguir aquele diploma que você queria. Mas o propósito não é a ausência do sofrimento, porque o sofrimento ele é inerente à vida. O propósito ele é aquilo que te sustenta. E mesmo quando você está sofrendo, você não está vazio. Na minha trajetória, eu já contei aqui pra vocês, né, que eu me formei em farmácia, nunca trabalhei efetivamente como farmacêutica, eu fiz um estágio de 2 anos, era contratada como auxiliar, e foi naquele momento que eu percebi que aquilo não estava alinhado com o meu propósito. E vocês vão entender nessa aula por quê. Vocês vão entender por que vocês se deparam com a angústia de vocês e com a falta de propósito. Mas mesmo depois que eu descobri na minha cabeça, teoricamente, o que era meu propósito, que na minha cabeça era o autoconhecimento, a astrologia em si, eu deixei de executar a astrologia por um tempo. Tiveram momentos onde aquilo ficou inseguro pra mim e eu pensei, nossa, não tá dando dinheiro o suficiente, eu vou buscar outra coisa. Será que nesse segundo que eu me descolei, então, eu fiquei vazia de propósito? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês podem ter uma profissão, uma rentabilidade que é alinhada com o seu propósito. Mas ela nunca será o seu propósito em si, tá? Porque propósito não se atinge. A Laís falou o seguinte, quero viajar a vários lugares, Paris. Exemplo, trabalho muito por isso, é propósito? Laís, o nosso propósito, se eu te responder agora, eu vou te dar um spoiler muito grande. Então o que eu vou dizer é, isso pode fazer parte do seu propósito, mas não necessariamente é o seu propósito porque é uma meta a ser atingida, tá? Pode ser que esteja alinhado com ele, a ponto dos seus valores e de quem você realmente é ressoar muito com isso. Então, às vezes, uma vida onde você viaje para vários lugares, ela tá muito mais alinhada com o seu propósito do que uma vida onde você está presa. Mas você deve pensar o propósito como algo que simplesmente está dentro de você, que pode ser feito simplesmente com o veículo de quem você realmente é. Não depende de algo externo, tá? E eu vou ensinar isso pra vocês aqui. Então, primeira coisa, propósito ele nunca te deixa vazio quando você executa. Se você trocou de carro e ficou vazia, filho, não é propósito trocar de carro. Se você foi mãe, depois daquilo te deu a sensação de, nossa, fui mãe, e agora? Eu tô vazia? Não é propósito. Pode estar alinhado com o seu propósito, entendam isso, tá? Não é que o que não é o seu propósito seja menos valioso. As metas, os sonhos, os objetivos, eles são o veículo da vida. Mas aqui eu tô falando sobre algo mais profundo, que é contentamento, ok? Segunda etapa. Propósito não se atinge, se vive. Desde um demais, olha só. Então, o propósito ele nunca vai ser algo a ser alcançado longe de você. E algo a ser vivido. Você pode viver o seu propósito hoje, independente das suas condições. Você pode pensar assim, Bela, como é que eu vou viver meu propósito se eu acordo emburrada,
eu tô trabalhando no que eu quero, mas eu não tô feliz, eu não tô tendo recompensa financeira, ainda parece muito longe de eu viver a vida que eu quero, mas é exatamente isso, o propósito não se atinge, ele se vive. Então hoje, com o mínimo de percepção e consciência, você consegue viver com propósito. E para isso, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o propósito de um cavalo? Qual é o propósito de um pato? E qual é o propósito de uma coruja? Você consegue me responder essa pergunta? Propósito de um cavalo, propósito de um pato, propósito de uma coruja. Qual é? Você pode até pensar, tá. O propósito do cavalo é fácil. Ele foi feito para puxar carroça, né? Ele foi feito para ser montado? Não. Isso foi o homem quem deu ao cavalo. Mas o cavalo ele foi criado com uma finalidade que precede o homem. Antes do homem amarrar uma corda no cavalo e falar, agora eu vou te puxar e você vem pra cá, ele tinha um propósito. Sabe qual que é o propósito de um animal, seja ele qual for? Ser. Não tem outra função. O propósito do cavalo é ser cavalo. E é óbvio que dentro desse ser existem inúmeros pontos importantes que um cavalo executa e uma coruja jamais. O cavalo ele não voa, uma águia voa, então faz parte do propósito da águia voar e do cavalo não. O peixe ele nada, a coruja não, então faz parte do propósito do peixe nadar e da coruja não. Só que isso tudo está envolto num círculo chamado ser. E eu quero que você entenda isso porque muitas vezes o que te faz sofrer é achar que o propósito é ter e não ser. E ter não é só sobre dinheiro. Tá? Eu sei que grande parte das pessoas que estão me assistindo aqui hoje, a Laís está falando assim, gente do céu, que aula, pena que vou sair agora. A Laís vai ficar salva no perfil, tá? E para todos que estão assistindo ao vivo, no final eu vou abrir a possibilidade de uma análise ao vivo, uma análise por meio do meu método, que é o mapeamento da personalidade, para trazer para vocês alguns insights e direcionamentos sobre propósito e quem vocês realmente são, tá? Eu sei que todo mundo que me assiste aqui geralmente é empresário, empreendedor, são pessoas que de alguma forma estão buscando crescer e se desenvolver na vida para atingir os próprios objetivos. E é importante que você tenha isso alinhado. O seu propósito ele nunca vai ser ter, tá? Eu sei que o ter ele é tentador. Ter o seu negócio, ter a sua empresa, ter uma meta de faturamento, ter o carro dos sonhos, ter uma família, ter um título, ter um mestrado, ter um reconhecimento. Tudo isso é importantíssimo. Mas isso não é propósito porque o propósito é ser, tá? Então, tira tudo o que é ter. O que sobra? E esse exemplo do animal é interessante porque se a gente tirar do cavalo a função de cavalgar, né, da gente montar o cavalo, ele vai continuar sendo cavalo. O propósito dele vai continuar sendo cumprido. Se a gente tira do peixe a função de alimentar a humanidade, ele continua sendo peixe. O propósito dele continua sendo cumprido. Então vocês entendem que o propósito ele está muito mais alinhado àquilo que você foi criado para ser do que uma função que você executa? O homem, ele é o ser intermediário entre o animal e Deus, tá? Gravem essa frase porque isso vai ser muito importante para você compreender o porquê você tá aqui. Se o homem é o ser intermediário entre o animal e o Deus, e a gente já descobriu que o animal, ele também tem propósito, qual é então o propósito do homem? O homem, ele se diferencia do animal no seguinte quesito. Uma coruja, ela tem o mesmo propósito de todas as outras corujas. Um pato tem o mesmo propósito de todos os outros patos. Um cavalo também. Nós, como seres humanos, temos um propósito em comum. E esse propósito em comum do ser humano, ele está relacionado à habilidade do ser humano consciente de desenvolver coisas que o instinto animal não consegue. Então, o ser humano ele consegue executar a justiça, a prudência, a coragem, o amor. Coisas que um animal ele pode até realizar por instinto. O animal pode ter um lapso de momento corajoso. Mas é instintivo, não é consciente. Não é por uma decisão e um livre-arbítrio pessoal de eu vou realizar essa função. Então, o ser humano ele se diferencia. Eu
tenho um propósito igual da Érica, do Fábio, da Jéssica, da Paula. O propósito como ser humano de me desenvolver, o propósito da prudência, da justiça, da ética. Nós, como seres humanos, temos o propósito da consciência e de agir como essa consciência. Porém, eu sou diferente de vocês. Você percebe que uma coruja, ela pode ser diferente fisicamente, mas o propósito dela é o mesmo. Agora, o ser humano não. Eu sou totalmente diferente de você e não é só no físico. É na alma que precede esse físico. É na forma que eu fui feita, sabe? É na minha causa final. E eu vou mostrar pra vocês de onde surge isso agora. A gente já entendeu que o propósito de um animal é ser. Então, aquilo pelo qual ele foi criado. E um propósito nunca vai ser sobre ter, ele sempre vai ser sobre ser. Aristóteles já dizia o seguinte: antes de você se desesperar, não vai virar uma aula de filosofia, tá? A gente já tá acabando a parte teórica para ir para a parte prática. Mas Aristóteles desenvolveu a teoria das 4 causas, tá? E essa teoria dizia que tudo na vida tem uma causa formal, que é o que dá a forma. Então, por exemplo, a causa formal de uma caneta é a ideia da caneta. Por mais que canetas sejam diferentes entre si, eu olho uma caneta e eu reconheço a caneta. Esse exemplo é muito bom eu dar pra vocês com a causa de uma escultura, tá? Quando eu tava na Itália, tive a chance muito interessante de ver de perto a escultura Davi, de Michelangelo. E aquela escultura, ela é feita de quê? De mármore, correto? Então, vou mostrar pra vocês. A causa material dessa escultura é o mármore, tá? Aqui é a causa material da escultura. A causa formal é a ideia da escultura. Um homem com um olhar assim um pouco mais cerrado, o Davi de Michelangelo. A causa eficiente é o que fez o objeto. Então, a ação que realizou esse objeto. E a causa final é qual é o propósito desse objeto. A escultura de Davi de Michelangelo tem uma causa final. Teve um propósito. A caneta, ela tem uma causa final, que é escrever. A borracha tem uma causa final, que é apagar. Se eu pego uma caneta e eu uso essa caneta para outro propósito que não escrever, ela tem matéria, então ela até pode servir um peso de papel, prender o meu cabelo, mas ela não vai estar utilizando a causa final dela. E você é um ser que tem essas 4 causas. Quando a gente diz de propósito, a gente está falando qual é a causa final pelo qual você foi feito. Qual é a causa final que ultrapassa a sua matéria, o seu corpo. Então você é feito, assim como eu, de carne, osso, órgãos, pele, sangue. Nós temos a mesma estrutura material. Mesmo que a nossa estrutura material ainda nos seja um pouco diferentes, correto? Às vezes a cor do meu cabelo, a cor do meu olho. Mas a minha causa final, ela é totalmente diferente da sua. Totalmente diferente, porque o seu propósito, ele está relacionado a quem você verdadeiramente é. Quando você olha para a vida e começa a observar essas sutilezas, fica mais fácil entender onde você está errando, tá? Então vamos pro penúltimo ponto, para você começar a aplicar esses conhecimentos na sua vida. Eu quero que a partir de hoje você troque a pergunta: qual é o meu propósito? Por quem eu sou. A partir de hoje você não vai se perguntar mais qual é o seu propósito. Porque enquanto você se perguntar qual é o seu propósito, você olha para fora, achando que o seu propósito é ter alguma coisa, o seu propósito é algum sonho, o seu propósito é alguma meta. A partir de hoje você vai se perguntar: cara, quem eu verdadeiramente sou? E eu quero que você perceba que o que você percebe de você nem sempre é a realidade. O que você percebe de você nem sempre é o que você verdadeiramente é. Imagine que existe um espelho sujo e você se vê por aí. Você se vê sujo nesse espelho porque a vida toda você passou escutando que você era assim, que você era assado, ou que você não era bom nisso, ou que você era bom naquilo. Só que calma, existe uma natureza aqui atrás que é limpa como a água.
tá? Então, é um pouco desafiador entender quem a gente realmente é, porque a gente escuta muitas coisas que não necessariamente somos nós de verdade. E a gente olha esse espelho de maneira um pouco deturpada. Então imagine que você tem uma impressão digital. Você tá lá na hora, né? Tá tirando sua carteira de motorista ou renovando. E aí você coloca a impressão digital, não passa. Ai, não passou. Aí coloca de novo. Ai, não passou. Aí a moça olha e fala: dá uma limpadinha no dedo, por favor. Aí você vai lá, limpa o dedo. Ah, agora passou. Sabe por quê? A impressão digital marca a sua identidade e quem você verdadeiramente é. Essa é uma analogia perfeita de como funciona quem a gente verdadeiramente é. Geralmente a gente tá sujo, tá? A gente tá sujo de crenças, de pensamentos. Mas conforme a gente vai limpando esse espelho e essa impressão digital, a gente vai entendendo de verdade quem a gente verdadeiramente é. Vocês estão conseguindo captar o sentido do que é o propósito? Comentem aqui se tá muito complexo de entender, como que tá essa aula para vocês até agora, porque agora eu vou começar a passar exercícios práticos. Só que eu preciso que você tenha entendido tudo o que eu falei para você. Não dá para ficar com nenhuma lacuna, nenhuma pergunta, nenhuma sensação de peraí, não entendi. Porque senão você não vai conseguir aplicar, tá? A Franciele disse que sim, a Lalênia falou que tá ótimo. Perfeito. Ó, já vou adiantar vocês. Vamos ter o momento de fazer a análise ao vivo. Então, peguem os dados de nascimento de vocês, hora, cidade e local de nascimento, o horário mais exato possível, que eu vou fazer análises ao vivo para trazer insights e direções para vocês aplicando o meu método de leitura, ok? Então, o seu propósito, eu vou te dar a resposta de onde ele está agora. Seu propósito está em você atualizar a essência que você já tem e que a natureza já te deu. E você pode começar a fazer isso hoje. Então, o seu propósito, ele está em ser o que você já é. Só que não é ser de qualquer forma, não, tá? Não é ser tipo, eu sou uma boa amiga e, eu não executo isso. Eu sou criativa, né? Mas, sei lá, uma vez por mês eu tenho um insight criativo. Não é ser de qualquer forma. O seu propósito, ele é a chance de você pegar quem você é e atualizar isso, ok? Já tem gente mandando aqui os horários de nascimento, legal. A Fran já mandou. Continuem mandando aqui para no final eu conseguir abrir essa oportunidade para vocês. Bom, como que vocês vão fazer para aplicar o propósito de vocês e começarem a ser reconhecidas financeiramente por isso, tá? E eu já adianto para vocês, gente, parece um mundo muito difícil. Parece muito distante, mas não é. É possível, é real, tá? E eu falo pra vocês que é real porque hoje eu vivo isso. Mas já teve momentos da minha vida onde eu não vivi. Primeira coisa, entender e se dedicar a compreender a sua natureza, tá? Primeiro passo vai ser você entender a sua natureza e quem você verdadeiramente é. Depois que você entende a sua natureza, você começa a aprimorar isso. Então, sabe aquela ideia de fazer aquilo que você é muito bom repetidamente? Até que você crie valor. Depois que você cria valor, vem o reconhecimento. E o dinheiro que o propósito traz, ele tá na última etapa. O dinheiro tá aqui no reconhecimento. É impossível você tentar ganhar dinheiro com o seu propósito e vivendo com o propósito se você só foca na esfera de baixo. Então, as pessoas geralmente elas focam só nessa parte. Eu quero criar valor para ter dinheiro. E aí o que eu faço? Eu ainda não sei quem eu sou. E eu ainda não me aprimorei, eu não sou bom o suficiente nisso. Mas eu fico tentando forçar ser algo que eu não sou para ter reconhecimento. Você já se viu na sua vida profissional ou até na sua vida pessoal tentando ser alguma coisa que você não era só para agradar? Só para agradar? Só para ter mais dinheiro? Só para ter mais conquistas? Só para não se sentir mais rejeitado? Então eu me forço a algo que não é da minha natureza, mas porque eu preciso criar valor. Esse é o caminho para você não ter propósito na sua vida. Por isso que as pessoas ficam tão angustiadas e tão frustradas. Gente, eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso, inclusive, depois de virar astróloga, depois de trabalhar com comportamento.
Não pense que porque eu encontrei uma profissão alinhada com o meu propósito que tudo se resolveu. A diferença é que hoje eu sei exatamente quem eu sou. Então, quando eu tô diante de uma situação onde talvez eu esteja tentando forçar algo para criar valor e receber reconhecimento das pessoas, eu dou 2 passos para trás e eu falo, não, não é isso. Não é quem eu sou. Tô tentando me tornar uma coisa que não é verdade, tá? Por que pessoas que estão em funções ou profissões erradas sofrem tanto? Vocês já se perguntaram isso? Por que as pessoas sofrem tanto quando estão numa carreira que tá errada? Porque para ela estar naquela carreira errada, ela precisa forçar ser algo que ela não é. Vou te dar um exemplo. Você tá numa carreira que não te dá liberdade. E aí você ama liberdade. Você é uma pessoa livre por natureza. Só que você precisa forçar ser o tipo de pessoa que não curte liberdade para caber nessa carreira. E aí o que acontece? Você força isso, você nunca aprimora isso, porque você não consegue, não tá na sua natureza. Você tenta conquistar valor com isso, você consegue dinheiro, mas você não consegue propósito. E aí fica num ciclo vicioso. De, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada que não é quem eu realmente sou, tô tentando aprimorar isso, tá saindo errado porque as pessoas não veem valor no que eu faço e eu não conquisto reconhecimento. As pessoas que mais têm reconhecimento na vida, pode pensar em qualquer um, tá? E coloca aqui uma pessoa que você julgue que tem muito reconhecimento. Alguém que você admire, alguém que te inspira, coloca aqui embaixo, tá? Pra eu saber que tipo de pessoa vocês têm acompanhado também. Essas pessoas, elas não fizeram nada absurdo. Nada absurdo. Pode ter, obviamente, várias estratégias, técnicas profissionais, coisas que fazem parte do quê? Do aprimoramento. Do aprimoramento. Então, alguém que é muito bom em oratória e descobriu que tem esse propósito de comunicar e passar uma mensagem adiante, de levar conhecimento, a pessoa aprimorou isso tanto que você olha pra ela e fala: nossa, essa pessoa se comunica muito bem. Olha como ela consegue passar uma mensagem clara. A pessoa aprimorou, criou valor, recebeu o reconhecimento. Então é um ciclo, tá? É um ciclo. Para de focar em tentar ter valor antes de aprimorar aquilo que você já é. Você não vai conseguir propósito assim. Você pode até conseguir dinheiro, você pode até conseguir tranquilidade nas relações, você pode até conseguir algum título, mas isso não vai te preencher de verdade, tá? Olha, a Lalênia colocou que acha a trajetória da Anitta incrível. A Fran disse que tá me admirando pela minha inteligência. Obrigada, Fran. Obrigada pelo carinho. Obrigada. É bom saber disso, que vocês admiram, porque em algum momento da minha vida eu já tive do lado daí, tá? Eu já tive do lado de olhar pessoas numa live e falar, cara, eu queria ter ao menos esse nível de congruência que eu consigo ver nessa pessoa. E esse é o primeiro passo para você conquistar isso. Porque você só consegue conceber aquilo que você enxerga no outro. Então você só consegue conquistar alguma coisa que você já valida e já vê. Se você olha para uma coisa e admira aquilo, eu posso te garantir que se você tiver foco e consciência, em pouco tempo será você ali. Bom, vamos continuar. Qual é o exercício prático que eu quero dar para vocês então? Antes de falar o exercício, vou só trazer uma frase que alinha muito bem que o propósito não é a sua profissão, a gente já entendeu isso. Mas, quando o seu propósito está alinhado ao seu trabalho, você não percebe que está trabalhando. Esse é o primeiro sintoma, tá? E o segundo, você faria isso de graça. Você faria de graça. Não é porque o seu trabalho é o seu propósito, mas porque existe propósito nesse trabalho. Ele está alinhado, ele não está indo contra quem você verdadeiramente é. E quando as pessoas entendem de verdade isso, elas conseguem serem pagas por ser quem elas realmente são e por fazer algo que elas amam, tá? Então, o dinheiro do propósito, o ser paga pelo propósito, ele vem de todo esse ciclo que eu mostrei pra vocês. Só que vocês perceberam que o reconhecimento, ele é a última etapa? Você não vai começar sendo pago, cara. Não vai. Você não vai. Você vai ter que primeiro passar muito tempo sem ganhar dinheiro, aprimorando o seu propósito e criando valor nisso, para que as pessoas olhem e falem, nossa, eu pago essa pessoa para ela fazer isso que ela faz. Eu pago para ela ser quem ela é, porque tá alinhado, porque me passa uma mensagem, tá?
E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer pra vocês que os meus primeiros anos, não foi 1 ano, nem 2 anos, como astróloga, eu não vou dizer que eu não ganhava nada porque eu já cobrava pra atender. Mas não era nem de perto o suficiente. Nem de perto. Não era nem de perto algo que me fazia me sentir reconhecida. E é claro que isso fez eu questionar o meu propósito, a minha carreira, as minhas habilidades, o que eu estava fazendo. Será que eu deveria voltar para aquele trabalho onde eu sentia que era vazio de propósito, mas pelo menos eu ganhava um salário mínimo por mês? Esse já foi meu questionamento um dia, tá? Então entendam que tem um processo até que você viva e seja paga pelo seu propósito. Mas esse reconhecimento ele só chega quando você cria valor. Como é que você vai fazer isso na prática hoje? Independente de qual seja a sua carreira, independente de você empreender ou não empreender, ter um negócio, não ter um negócio, de você trabalhar com algo que você julga ser o seu propósito ou não, eu vou te dar uma tarefa para você começar a aplicar esse propósito hoje. A partir de hoje, você vai tentar identificar qual é a sua habilidade e a sua natureza. Identifica uma, tá? Não precise ir muito longe, não. Eu sou boa em escutar as pessoas e ser um ombro amigo. Pá, identifiquei. Eu sou boa em escutar as pessoas e ser um ombro amigo. Como eu falei, pode ser que a sua impressão digital esteja suja. Pode ser que você não consiga limpar sozinho. Mas alguma coisa você vai extrair daí. Alguma coisa você vai perceber e vai conseguir extrair daí. E você vai começar a servir as pessoas com isso, tá? Você vai servir a sua mãe. Você vai servir o seu pai. Você vai servir a sua filha, você vai servir os seus clientes, você vai servir o seu público no Instagram com aquilo que você é bom. Então, se você tá tentando ser remunerado com propósito, a primeira coisa que você tem que fazer é servir de graça. Você vai pegar aquilo que você é bom e você vai servir primeiro quem tá dentro da sua casa. Como é que você quer ganhar dinheiro com aquilo que você é bom, se você sequer serve a sua família com o que você é bom? Ai, mas o meu marido, ele não me apoia. Ai, mas o meu filho, eu me dou muito mal com o meu filho. Não interessa. O propósito é sobre ser e servir. E isso você vai fazer indiscutivelmente para todo mundo. Porque quando você começa, não, para essa pessoa eu não vou fazer isso não. Para aquela, também não. Você percebe que você vai começar a viver vazio de novo? Você vai tirando o propósito da sua vida de novo. Então só se coloca essa simples tarefa. Se você é bom em escutar as pessoas e ser um ombro amigo, liga pra sua mãe 1 vez por semana. Mãe, o que tá acontecendo na sua vida e tal? Como que você tá? Vamos sair pra tomar um café? Pra conversar? Se você é muito bom em resolver problemas, isso é seu, da sua natureza, você vai começar a ajudar as pessoas e servir as pessoas resolvendo problemas. E sabe o que vai acontecer? As pessoas vão ver valor nisso. Eu lembro que quando eu comecei a atender como astróloga, por isso que eu já disse, o propósito ele não tá na minha profissão, tá? A minha profissão ela tá alinhada com ele, mas não é a minha profissão. Eu lembro que não deu 2 meses que eu tava trabalhando, compartilhando conteúdo com astrologia, isso foi em 2018. E me chamaram pra palestrar. E aí vocês imaginem, eu, uma menina eu acho que eu tinha 19 anos na época. Como assim me chamaram pra palestrar? Eu tenho 19 anos, não vou não. E aí começa, né, todo o ciclo de autossabotagem, de meu Deus, mas como é que eu vou falar pra pessoas? E aí eu chego no lugar, tem gente que tinha um triplo da minha idade ali pra me escutar. Eu tentei me autossabotar. Mas sabe o que aconteceu naquele momento? Mesmo sem saber, quando eu comecei a compartilhar algo que eu era boa, que era me comunicar, ensinar as pessoas, viram valor. E perceberam valor na minha comunicação, no meu modo de ensinar e falaram, eu quero reconhecer ela por esse valor. E o reconhecimento não foi o dinheiro, eu não recebi 1 centavo por isso. O reconhecimento foi a possibilidade de me dar o palco para eu aprimorar ainda mais aquilo que eu fazia de graça. Então, entenda, você vai receber o reconhecimento. Ele vai chegar até você, só que para isso você precisa saber quem você é e aprimorar a sua natureza. Feito o exercício de casa, eu quero que vocês comecem a fazer. Pode me chamar, pode me contar, Bela, eu descobri que o meu propósito é esse. Pelo menos eu descobri que eu sou boa nisso e eu acho que tem relação com o meu propósito. A partir de hoje eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a ligar pra minha mãe, eu vou começar a chamar ciclano e começar a servir as pessoas com isso. Me chama e me conta, porque eu quero saber.
tá? Feito isso, eu quero lembrar vocês de uma coisa. Essa semana eu postei que eu encerrei as vagas no mapa da personalidade. Na verdade, eu só tinha 2. Mas eu estou com uma vaga disponível, tá? Porque a menina que ia fazer, ela não conseguiu. Então, eu tô com uma vaga disponível do mapa da personalidade. Depois, realmente, as vagas estão encerradas. Se você quer realizar a leitura, que eu vou aplicar agora ao vivo com vocês, é só me chamar no direct que eu passo todas as informações. Vamos para análise ao vivo, então. Quero saber quem já mandou os dados de nascimento. Data, horário e local. Sem isso eu não consigo, eu não sou adivinha. Por mais que eu vá falar muitas coisas que têm relação com quem você realmente é, tem um método para isso. E para esse método eu utilizo os dados do seu nascimento, tá? Então vamos começar. Eu vou abrir aqui a caixinha de pergunta, vou escolher aleatoriamente. Eu sempre vou dar chance pra... Ih, tá acabando a bateria do meu computador, peraí. Eu sempre vou dar chance pra analisar quem ainda não foi analisado, tá? Estão falando aqui que eu sou adivinha. Gente, não sou. Eu posso parecer uma adivinha, mas eu tenho técnica. Eu aplico técnicas pra descobrir quem vocês são. E eu precisei ser muito ruim nisso até ficar muito boa, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira pessoa que vai ser analisada aqui é a doutora Érica Santos. A Érica, gente, ela nasceu no dia 10 de maio de 1996. Então, a Érica nasceu no dia 10 de maio, já vou mostrar a tela para vocês, de 1996, às 4 horas da manhã, em Sergipe. Perfeito. Só para vocês entenderem o que eu vou fazer agora, é gerar o mapa da Érica para trazer alguns insights para ela, tá? Então, é óbvio que eu não consigo falar para Érica tudo que o mapa dela diz, mas eu vou trazer alguns insights para ela, tá? Peraí que tá dando um erro aqui na hora de gerar o mapa da Érica, só um minutinho. Tá, perfeito. Vamos lá. Vou conseguir agora. Aracaju. Bom, vamos lá. Ó, gerei o mapa da Érica, 10 de maio de 1996, 4 horas da manhã. Considerando que todos esses dados estejam corretos, esse é o mapa da Érica. Érica, aqui eu não vou falar só sobre propósito, tá? Porque o propósito, ele nasce de uma consciência muito grande de quem você realmente é. A gente só conseguiria chegar a essa conclusão fazendo uma leitura completa. Mas eu já vou conseguir te trazer alguns insights sobre quem você realmente é. A primeira coisa que me chama muita atenção aqui no mapa da Érica é que ela tem uma concentração muito grande de planetas em signo de Terra, tá? Ela tem um Sol em Touro, um Mercúrio em Touro, que é a mente dela, o Marte, que são as ações concretas dela, e até um Júpiter aqui em Capricórnio. O elemento Terra, ele provém de trazer solidez, estrutura, segurança. Então dá pra ver que a natureza da Érica, por mais que ela tenha uma postura ativa, até independente, empreendedora, enérgica, é buscar coisas sólidas e seguras e palpáveis. De alguma forma, ela é uma pessoa que consegue trazer estabilidade para o meio. É uma pessoa que tende a ser muito responsável. A Terra, ela fala muito sobre solidez, sobre estrutura, sobre responsabilidade. Uma coisa bonita, Érica, que vale a pena você refletir sobre como isso se encaixa na sua vida nesse momento, é que Touro está muito relacionado ao conforto e à beleza, tá? Então, como você tem esse símbolo muito forte no seu mapa, a beleza, a estética, e quando eu digo isso, não entenda como algo superficial, tá? É como tornar as coisas belas. Como fazer com que tudo fique mais ajustado, mais organizado, mais arrumado. Touro é o conforto, o prazer e a beleza. Isso está intrinsecamente relacionado com quem você realmente é, com quem você verdadeiramente é, tá? Então tem uma motivação muito alinhada para isso. Também existe uma motivação muito forte aqui de estar em meio a temas mais filantrópicos de grupos e equipes. Bela, como assim? Se envolver, às vezes, com algum tema filantrópico, algum trabalho, alguma ONG, algum trabalho voluntário,
com envolvimento de equipes, grupos, amizades, corporações. Então, estar em meio a pessoas e, de alguma forma, nutrir essas pessoas de conhecimentos intelectuais, sabe? Então, pensa e cogita na sua vida se envolver com algo corporativo ou de grupos e equipes que tem uma pegada um pouco mais filantrópica. Isso pode trazer um contentamento para você. A gente está falando aqui da sua lua, que fala da sua nutrição e da sua emoção, tá? Você vai ser uma pessoa altamente motivada por trabalho também. Esse é um ponto bem forte aqui. Trabalho, 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 dinheiro, dinheiro, carreira, crescimento. A casa 2, que é a casa do dinheiro, e a casa 10, que é a casa da carreira, estão muito permeadas. É um sinal muito forte de encontrar propósito por meio do trabalho, tá? Então, Bela, nem todo mundo encontra propósito por meio do trabalho. Tem pessoas que têm mais dificuldade. É óbvio que com autoconhecimento e percepção, você abre muito as chances de realizar isso. Mas tem gente que tem dificuldade de encontrar o propósito no trabalho. E eu vejo que a Érica tem uma chance muito grande de realizar isso, tá? Ela vai encontrar por meio da realização profissional e o crescimento dela o propósito dela. Tem gente que encontra mais propósito criando os filhos. Tem gente que encontra mais propósito lidando com animais. Tem gente que encontra nos relacionamentos. Ela tá muito alinhada ao próprio trabalho. Então, Érica, só para recapitular. A busca por estabilidade, segurança, focar em assuntos relacionados à beleza, à estética, tá? Se envolver com grupos, equipes, ambientes filantrópicos, que você de alguma forma esteja ligado até causas beneficentes e o foco no dinheiro e no trabalho, porque isso daqui alimenta muito o seu propósito, ok? Vou pegar mais uma pessoa aqui para fazer a análise ao vivo. Vamos lá. Regina. Vou fazer a análise da Regina. Regina nasceu no dia 26 de janeiro de 1980, às 11 horas, em Santo Ângelo. Eu sempre recomendo que vocês prestem muita atenção na análise do coleguinha, tá? Porque lembra quando o professor falava assim? Preste atenção na dúvida do colega porque ela pode ser a sua. Preste atenção na análise do colega porque ela pode ter total relação com quem você realmente é também. Diogo falou, isso é completo? Teria mais algo a falar? Não, Diogo, não tá nem perto de ser completo. Como eu falei, eu aplico 1% do meu método para vocês terem ideia do que é esse processo de autoconhecimento. O que o mapa te permite é entender você por inteiro, a sua vida por inteiro e com isso conseguir encontrar o propósito que vai te remunerar bem. É por isso que o mapa da personalidade, ele é aplicado para pessoas que querem se elevar e encontrar destaque na carreira. Porque a gente entende quem você é por inteiro, entende a sua vida, as áreas de vida, o seu dinheiro, a saúde, a carreira e traça um plano para que você consiga colocar isso em prática colhendo o resultado. E não só ficando eternamente em insights e pensamentos, ok? Então isso é 1% do que eu consigo ver no método completo. Vamos pro mapa da Regina? Bom, vamos lá. Gente, olha que interessante o mapa da Regina. Ela tem tudo do mapa dela concentrado na casa 1, 12, 11 e 10. Na verdade, não tudo. Tem um Júpiter aqui na casa 5, que é a casa dos filhos, tá? E da criatividade, trazendo para ela um envolvimento forte com artes, criação, uma pessoa extremamente sensível e artística, mas ela tem tudo concentrado aqui nesse ponto. Essas duas casas que estão mais cheias no mapa dela são casas que falam, casa 11, como eu falei para a Érica, filantropia, questões beneficentes, trabalho com grupos, corporações. Casa 12, psique, inconsciente, saúde, ajuda as pessoas menos favorecidas. Então, assim que eu bato o olho no mapa da Cristina, Regina, desculpa, Cristina é o nome da minha mãe, gente. Ato falho. Assim que eu bato o olho no mapa da Regina, vem que ela se envolver com grupos, equipes, ambientes corporativos, mas que tem uma tônica muito forte de ajuda aos menos favorecidos, envolvimento com temas de saúde é muito forte, tá? E de alguma forma ela é boa nisso. Então ela pode encontrar um belo contentamento nisso.
ela também é uma pessoa extremamente criativa, extremamente filosófica. Tem um lado dela, por mais que ela tenha um lado extremamente responsável, criterioso, ela também é dócil, no sentido de afável, agradável, de alguma maneira muito sensível às dores e necessidades do meio. E eu diria pra ela, né, que criar relação com temas artísticos e de ajuda ao próximo, principalmente menos favorecidos, pode ajudar muito ela a encontrar essa sensação de propósito em relação à vida, tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Já deu a hora por hoje, mas toda quinta-feira às 7 horas nós estamos aqui juntos para traçar essa análise de comportamento e personalidade. Vou ler só a mensagem da Suelen aqui. Suelen, minha cliente querida de muitos anos, falou que o método é incrível, fiz e alinhou ao propósito dela. Inclusive, mudei a rota do meu empreendimento. Fico muito feliz em saber, Suelen. Obrigada pelo carinho. Nos vemos na quinta-feira que vem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva no perfil. E, como vocês sabem, tem um grupo que eu vou postar o link agora de novo, que eu mando o resumo da live. Então, para que você não perca nada do que foi abordado, eu vou pegar o resumo, colocar lá agora no grupo e o link do grupo vai ficar no story. É só você clicar para entrar. Um beijo, gente. Obrigada!